Porque, como eu disse instantes atrás, estamos acostumados a ver a turma da lacração, pintar e bordar, né, com as minorias, e nós vemos eles se contradizerem o tempo inteiro, coisas do tipo, a mulher, ela, não que ninguém tenha que importuná-la se ela não quiser. Eu sou totalmente contra esse negócio da paquera forçada em qualquer circunstância. Quando um não quer, dois não brigam. Mas a mulher vem para, por exemplo, o Carnaval de Salvador, considerado do ponto de vista turístico e da diversão, a oitava maravilha do mundo, já diziam os carnavalescos dos anos 80, agora com um adesivo, não é não. Aí o cara, com medo de ser acusado de assédio, não vai. Depois elas mesmas vão nas redes sociais, sapecam vídeos, na Bahia só tem homossexual, e não é essa a expressão que elas utilizam. Bom, qualquer coisa é um assédio, qualquer coisa, ela ou as outras minorias, como a comunidade LGBTQI, mais W, arroba e por aí vai, sem nenhuma intenção de desrespeito, mas somos todos seres humanos, e é isso que as pessoas precisam entender. Então, qualquer coisa é um assédio, mas quando estes assediam, ofendem, não é nada. Então, se fala muito nos direitos das minorias, mas e os homens, como é que ficam nessa história? E por isso mesmo já começaram algumas perguntas via WhatsApp. Direitos dos homens e dos meninos? O que será que eles querem dizer com isso? Por favor, professor, nos explique. É uma pergunta bastante repetitiva e relevante. As pessoas perguntam, mas qual é o direito que o homem não tem? Por que o homem por que alguém haveria de lutar por direitos dos homens? Os homens sempre tiveram tudo, os homens... nós somos... Todo ser humano vive a partir de narrativas, de histórias. As histórias que nós ouvimos desde de crianças, elas nos ensinam linhas morais a seguir, um senso de justiça e de injustiça, de certo e errado. E nós tivemos, durante muitas décadas, uma narrativa de que as mulheres estão sempre em ameaça, que a gente tem uma história, a história do mundo é uma história de opressão das mulheres, e que os homens sempre tiveram tudo, são privilegiados, eles são opressores, eles são criminosos, sempre que eles puderem, são estupradores em potencial, eles são espancadores em potencial. Essa narrativa desumaniza injustamente a realidade, como o Evaldo, se eu errar o nome, me corrijam, por favor. O Evaldo estava falando, Evaldo Silva, como ele mencionou, o homem, o policial militar, ele tem sentimentos, certamente é feito de carne e osso, e essa constante propagação de uma visão de que o homem é um agressor, de que o homem é um animal que precisa ser civilizado, ele precisa ser de leis cada vez mais duras contra o homem, acabaram fazendo com que nós tenhamos, em vários aspectos da sociedade, uma visão misândrica. A misandria é o equivalente da misoginia. Misoginia é o desprezo ou ódio contra mulheres, discriminação contra mulheres, e a misandria é a palavra que descreve o preconceito, o desprezo, o ódio contra homens, de uma forma injusta, e por causa da masculinidade deles. Então, nós temos, objetivamente, uma série de fatos na nossa sociedade. Os homens são 93% dos mortos no trabalho, dos acidentes de trabalho. Os homens são quase todos os que pegam os trabalhos mais perigosos para si. E sempre que nós falamos sobre esses problemas sociais, o fato de os homens serem alvo de homicídio 80% das vezes, de suicídio também 80% das vezes, as pessoas, tão habituadas com essa visão negativa sobre os homens, elas reagem ou com chacota, ou com ironia, ou com raiva. Elas acham que as pessoas estão defendendo aqueles que têm tudo, aqueles que tudo podem, aqueles que... É como se nós fôssemos todos feitos de aço e fôssemos privilegiados em toda a história da humanidade até hoje. Mas essas leis que nós temos hoje, que muitas pessoas votaram nelas, apoiaram políticos que as criaram, que as sancionaram, leis como a Lei Maria da Penha, que, em princípio, nós pensamos que são leis e todos os dias tem um adendo à lei, né? Nós pensamos, em princípio, que são leis que vão proteger pessoas vítimas de violência, pessoas que estão em estado de vulnerabilidade. Em vez disso, nós vemos que os homens são presumidos como culpados antes de ser julgados, antes de serem investigados, e muitos são acusados injustamente. Essas leis acabam servindo como um instrumento de uma vingança injusta, muitas vezes,
contra pais para que eles se afastem de casa, para que eles percam a casa, percam a família e sejam tratados como criminosos sem ser. E mesmo assim, mulheres que são realmente vítimas de violência, elas ainda assim continuam desassistidas. Nós vemos histórias muito famosas, constantes no Brasil, de acusações falsas, como foi o caso da Mariana Ferrer, da Pituchita, daquela do Ronaldinho. Ronaldinho? Não, não foi o Ronaldinho, foi o... desculpa, eu esqueci agora, da Nájila, que acusou como foi? Eu esqueci o nome do jogador que foi acusado pela Nájila, Neymar. Né? E depois, desculpa, e tem também o caso da Pituchita, onde ela foi flagrada pelas câmeras de segurança, né, produzindo ferimentos em seu corpo e posteriormente procurou a delegacia informando que o seu esposo havia cometido aquele crime. Vocês estão vendo aí a parte externa da casa dela? Essa é a casa dela, essa é a imagem de um condomínio no Recreio dos Bandeirantes. A Ana Paula morava com o marido. Aliás, depois da medida protetiva, olha aí, ela pega um objeto no chão, olha ao redor e se machuca aí, tá vendo? Ela se fere no antebraço esquerdo várias vezes. Olha aí. Ela, em determinado momento, ela vai virar o rosto e você vai ver até uma expressão de dor nela. Ela sente, obviamente, a dor por causa desse machucado, né? E aí a parte de cima, ela faz na parte superior do braço esquerdo. Vocês estão vendo aí, né? Aí ela, logo depois. Tá vendo aí, né? Vocês querem complementar aí com mais informações, vocês aí de São Paulo, gente, por favor? Fez um vídeo e chorou na frente do vídeo, estou fazendo isso pelas mulheres. E no final, aquele vídeo mostrou que ela tinha se arranhado, né, produzindo algumas escoriações, algumas marcas, alguns arranhões, para fazer uma acusação falsa diante do Brasil inteiro. E no dia em que a farsa que ela criou, a acusação caluniosa que ela criou, se tornou pública, ficou público que aquilo era falso, foi o mesmo dia em que foi sancionada mais uma lei que, naquele caso, dava para o delegado a autonomia para emitir um mandado de afastamento contra o homem. Agora, uma coisa interessante dessas leis, esse caso do mandado de afastamento, por exemplo, quando se trata de um bandido, de um criminoso, um mandado judicial, ou mesmo que o delegado seja incumbido da autoridade de expedir um mandado de afastamento contra o homem, se esse homem for realmente um criminoso, uma pessoa de alta periculosidade na sociedade, não apenas isso não funciona com ele, porque ele sempre, tem um mandado, eu recebi um mandado que eu não posso chegar a menos de 100 metros, a menos de 300 metros, ok, ele vai lá e atira e mata. A mulher que é vítima realmente de violência, ela está com medo, ela sabe que ela vai morrer, ela sabe que esse mandado não funciona para ela. Então, ela nem denuncia. Né? Essas distorções, onde muitas pessoas, uma quantidade muito grande da população, pensa que está apoiando coisas justas, causas justas, leis justas, e acaba apoiando a possibilidade de um inocente ser preso, um inocente ser condenado, ser acusado de estupro injustamente, tanto contra a mulher quanto contra os próprios filhos, contra crianças, contra os próprios filhos, ser linchado, ser espancado, ser preso na cadeia, ser torturado ou espancado na cadeia. Isso aconteceu algumas vezes, acontece no Nordeste, acontece no Sul, acontece pelo Brasil inteiro. Essas coisas são coisas que nós queremos divulgar para as pessoas e procurar mudar da forma que nós pudermos. Por isso eu trouxe o Ângelo Michael, que é nosso amigo, uma pessoa importante nessa luta, nessa causa. Ele sentiu na própria pele. Eu entrei nisso por idealismo. O Ângelo foi forçado. Ele foi alvo de acusação falsa e de alienação parental, que é o afastamento de um dos pais, no caso dele, o pai, dos filhos. Por isso que eu trouxe ele aqui. Eu achei que seria uma ótima adição a essa nossa conversa.